você chegou até aqui, você finalizou essa minissérie comigo. Gratidão, amada, estou muito feliz. Nossa, é tão importante, né? A gente ter esses momentos, né? A gente ter esse acesso a tantas informações que, se a gente soubesse antes, a vida teria sido tão mais fácil. Mas agora que a gente sabe, o futuro pode ser tão mais leve. E fazer isso entre mulheres, né, em roda, mesmo que de forma digital, é revolucionário. Imagina aquelas ancestrais de 15 mil anos atrás, né? Se alguém contasse, será que elas acreditariam? Mas somos resultados delas, né? Chegamos até aqui e chegamos para resgatar, chegamos para fazer completamente diferente. E com a ajuda, é claro, da nossa amada Mãe Terra, Mãe Natureza, Mãe Gaia, Mãe querida Pachamama, que é a mesma, é a mesma consciência que estava junto daquelas mulheres também naquele tempo, né? As árvores mudam, as folhas mudam, as plantas mudam e renasce, cresce, renasce, cresce, renasce, cresce. Igual a menstruação, a gente menstrua, ovula, menstrua, ovula, menstrua, ovula. E aí eu já quero começar a fazer essa associação que as nossas ancestrais há 15 mil anos atrás já perceberam como a mulher, como o corpo feminino está ligado diretamente ao corpo de Gaia. Gente, essa aula bônus, ela foi muito necessária e, enfim, né, decidi colocá-la aqui de última hora, mas não porque ela é menos importante. Eu acho que, na verdade, ela é tão importante para a gente entender o contexto de todas as outras que não tinha como faltar, de verdade. Tudo que eu falei até agora envolve ginecologia natural. Então, a mudança do químico para o ecológico, né? A mudança de pensamento institucional, religioso, patriarcal para o movimento de dedicação à terra, do resgate do feminino. Tudo que a gente conversou até agora, ressignificar a menstruação, tudo tem a ver com a terra, com a mãe terra, né? E é muito importante a gente trazer hábitos naturais para a nossa vida. A começar, né, pelos absorventes ecológicos, né, dentro do contexto que a gente está estudando aqui sobre questões menstruais e plantar a lua, né, fazer esse ritual, é necessário sair do químico. E aí começam as bênçãos, tá, a acontecerem. Então, o que começa com um ritual de plantar a lua, do nada você tá acrescentando várias coisas na sua vida, porque eu lembro que foi muito assim comigo, tá? Eu comecei a nunca me definir vegana, mas a maioria dos produtos que eu utilizo, eles são veganos e eu procuro que seja assim. Então, quanto menos energia de violência venha nos produtos que eu uso no meu corpo, melhor. Entende? Então, shampoo, condicionador, sabonete, absorvente, tudo isso já não é mais químico. Isso é natural, entende? E aí eu já procuro por essas fontes, por essas... Tô agora querendo trocar as maquiagens. Maquiagem é uma coisa que eu não uso muito. Quando eu boto um vídeo, aí eu gosto de colocar. Mas eu descobri aí uma marca vegana e mais em conta. Vou estudar para ver se é real. E isso envolve, claro que o amor pelos animais, e envolve também essa coisa de você querer trazer mais a natureza para o seu corpo. Então, quanto mais química, informações de violência você traz para o seu corpo e para o seu espírito, mais você entende como é que Gaia está hoje. Por que a Mãe Natureza está reagindo com tanta agressividade, né? Essas notícias aí que a gente está vendo no jornal, de que está tendo furacão, tá tendo... Por um lado é um furacão, por outro lado é o ser humano desmatando, tocando fogo numa floresta,
E aí, por outro lado, tem a resposta e acontece uma enchente. Então, gente, está acontecendo, na verdade, uma guerra na nossa cara, só que a gente está ignorando a Mãe Terra como uma consciência viva e continua achando ou agindo como se aquilo fosse só uma terra batida e morta. É como reviver a história que eu contei no primeiro vídeo. Então, se você não viu, já dá pausa agora e começa essa minissérie, para você entender tudo que eu tô falando aqui. Você vai conseguir contextualizar melhor, tá bom? Então, é como se aquele tempo tivesse voltado. Tanto que hoje, 2023, quantos séculos e milênios depois, para falar sobre o plantar da lua, um ritual exatamente dedicado ao renascer da Mãe Terra, depois de tanto sangue de guerra ter sido derramado nela. Então, olha para hoje. Olha o que está acontecendo. É forte, né? Se a gente encarar dessa forma, é forte, sim. E dá para cada mulher fazer sua parte, né? Então, essa ginecologia natural, ela começa a te deixar mais leve, sabe? E você começa a aplicar em outras coisas. Você começa a aplicar na comida. Aí você bota mais verdura na comida. É uma forma também de botar a Mãe Terra para dentro de você, se nutrir daquilo. Automaticamente, quando você faz isso, você se sente mais leve. Aí você deixa de comer coisa mais carregada, que te pesam mais, que te densificam mais. Então, o que eu tô falando aqui tem a ver com coisas que eu fui vivenciando. Fui saindo da teoria, fui botando na prática e fui, poxa, Mãe Terra não é só me sentar numa praia ou numa floresta e apreciar. Isso é lindo, né? Isso é bem legal. Eu trouxe até uma planta aqui, ó, pra ficar com a gente hoje, né? E durante toda essa minissérie. Mas é lindo, né? Só que se eu ficar aqui o dia todinho, ó, admirando ela, isso não vai fazer muita diferença para ela, entende? A natureza ela já é majestosa e ela não precisa do meu olhar para se afirmar dentro disso. A forma que eu contribuo para que essa planta, para que as florestas continuem a crescer, estão em ações, né? E dentro da ginecologia natural, fui vivendo ela, fui trocando algumas coisas e tal. Eu quase que podia sentir a energia da Mãe Terra. Era assim, era como se a Mãe Terra fosse exatamente essa figura aqui, tá? Inclusive eu tive uma... É porque se eu falar revelação, parece que é algo mais espiritual, né? Mas eu tive uma revelação material com a Mãe Terra, numa viagem que eu fiz. E no meio do caminho, que era bastante planície, bastante, enfim, pôr do sol, vegetação, etc. O sol nasceu exatamente por trás de duas montanhas, e tinham duas montanhas na frente, e depois uma montanha que no final era como uma mulher deitada. E isso ficou muito forte na minha mente. Eu chorei nesse ônibus, porque eu estava nesse ônibus. Parecia que aquele tempo tinha parado, porque demorou muito essa cena. Eu fiquei assim na janela do ônibus. E quando o sol nasceu exatamente por trás, parecia que era assim: olha, preste atenção nisso aqui. Tem mais 20 montanhas pra cá, mas eu quero que tu olhe pra cá. Ali pra mim teve muito significado, tá? E eu tô contando muito resumido, porque teve mais coisa. Eu tava ouvindo um podcast sobre resgate do sagrado masculino. E quando aquilo apareceu na minha frente, assim, foi muito forte, né? Porque do mesmo jeito que a lua simboliza o magnetismo da mulher, o sol simboliza a força do masculino. E aí quando eu vi aquela integração de feminino e masculino junto, nossa, gente, foi assim... Enfim, tá? Mas deixa eu continuar aqui. A ginecologia natural trouxe para minha vida mais sentido, mais leveza, e eu consegui encarar a Mãe Terra não como algo bonito que tem no meu jardim. Eu comecei a me sentir Mãe Terra. Entende? Até hoje eu me sinto Mãe Terra. Eu me sinto fértil, eu me sinto forte, eu me sinto bela. Eu me sinto poderosa.
isso é abundância, é prosperidade, é energia feminina. A terra é uma energia feminina, é uma consciência feminina. Então, você começa a entender ela. Você não fica com raiva da natureza porque um telhado caiu não sei aonde, porque não sei o que caiu. Você começa a entender que é ação-reação, que é resposta, que é um movimento de algo que está vivo. Você acha que só pessoas podem viver? A mãe está viva. Então, viver a ginecologia natural é sobre isso. É sobre trazer a mãe viva para si. E você literalmente senti-la, vivê-la e sê-la, sabe? Isso empodera mais ainda o nosso feminino. E aí, por isso que o título do vídeo é Ginecologia Natural, né? E o resgate da mulher. Porque a mulher, ela está associada a essa relação com a terra. E uma outra coisa. A forma que tratam a mãe natureza é a forma que o sistema patriarcal nos tratou a vida inteira. Preste atenção nisso. Pega essa chave agora. Quando uma pessoa passa e joga um lixo em cima daquele cenário paradisíaco da natureza, joga lixo, sei lá, chuta uma planta, quebra porque quer, tira não sei quantos frutos ali, depende daquela árvore, sem ao menos pedir licença. Que isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Cada planta tem um espírito. Peça permissão para tirar uma muda, para tirar um fruto ancestral. Ela já aprendeu com outra mulher. Então, esse movimento de eu pego, eu não sei o que, sabe o que é que lembra? A forma que surgiu aquela frase, meu corpo, minhas regras. Por que surgiu essa frase? Porque nos tocaram demais sem a gente pedir, sem a gente dar permissão, sem a gente querer. Porque nos bateram fisicamente e psicologicamente e emocionalmente. Esse vídeo não tem nada a ver com mulheres contra homens, tá? A probabilidade de vocês verem isso num conteúdo meu é mínima, muito mínima mesmo, ou zero. Porque eu prezo pela união do sagrado feminino e do sagrado masculino. E eu sei que o patriarcado é o contrário do sagrado masculino. Os homens estão precisando se encontrar, assim como nós mulheres também, dentro da nossa energia, entende? Ou melhor, dentro de ambas as energias, ambas as polaridades que nos formam. Porque viemos de papai e viemos de mamãe, então contemos essas duas energias. Assim como os homens. Então não é sobre isso. É sobre o que a perda dos homens, da essência deles mesmos, geraram em nós mulheres e na perda da nossa essência. É sobre isso, é sobre desequilíbrio energético e não sobre guerra de homem contra mulher, tá? Que fique bem claro. Então, eu comecei a sentir isso, gente, uma época tão a fundo, que eu quase podia ver essa daqui na minha frente, assim, ó. Eu ainda consigo, é mais porque, assim, na época, o impacto, né? Quando eu fui fazendo essas mudanças na minha vida, o impacto era esse. Eu tinha a impressão de que essa imagem, assim, ia aparecer, materializada na minha frente e conversar comigo e dizer, tu entende agora? Tu sente? Falam da tua menstruação como se fosse um pecado, quando é justamente a tua fonte de criação. Agora tu entende como é que eu me sinto quando escolhem arrancar uma árvore, deixar uma raiz num canto, um tronco e outro, e acabar com as minhas folhas, separar as minhas filhas. Tu me entende? Foi isso, assim. Ainda é isso. Quando eu vejo qualquer notícia sobre a Mãe Terra, ainda é esse movimento que eu sinto. Então, a mulher e a Mãe Natureza, elas são isso.
E nossos ancestrais, há 15 mil anos atrás, elas entenderam. Então, por que é que elas achavam que o sangue delas, que elas poderiam se sentir diminuídas, né? Como a gente aqui no ocidental, e 15 mil anos atrás, e com toda essa cultura que foi talhada debaixo desse tapete religioso, a gente poderia, onde a gente se sente menor que Deus, inferior a Deus, pecador, nunca vamos ascender, não tem solução para nós, não podemos ousar olhar para a face de Deus. Então, é isso que a gente aprende, né? Na visão religiosa é isso. Para as nossas ancestrais, era tipo assim, a mãe natureza não é tão mulher quanto eu, ela não tem um corpo tão fêmea quanto o meu, então o meu sangue vai poder nutri-la, porque eu sou ela. Foi isso que as nossas ancestrais viram, perceberam e resgataram. Entende? Hoje em dia seria difícil alguém tirar alguma coisa do seu próprio corpo e oferecer a Deus, porque a gente ia pensar, não, Deus aceitar isso de um mero pecador. Para as nossas ancestrais era assim, ó. Eu sou você, eu vejo você, eu sinto a sua dor e eu quero fazer algo por ela, porque eu sei que se eu te curar, eu vou me curar e todas as nossas irmãs vão ser curadas. É isso. É isso. Nossas ancestrais, é isso que elas pescaram, que elas entenderam, que elas se conectaram. Então, gente, eu quis bolar toda essa minissérie, porque como eu falei no outro vídeo, eu poderia só ter respondido a pergunta da minha amiga seguidora, sabe? E ensinado para ela o rito que eu faço. Mas cadê o contexto? Cadê a importância? Cadê o resgate ancestral? Cadê o significado? Será que essa mulher ia olhar para a natureza da forma que eu estou falando aqui? Será que ela ia entender que a ginecologia natural é importante para a vida dela e para o melhor funcionamento dela, para que ela tenha menos cólica, para que ela se sinta menos irritada e estressada no período da TPM, para ela ressignificar TPM como tensão pré-menstrual para tempo para mim, entende? Então, não é só o modismo, sabe? Não é só, vou tirar meu sangue e botar na terra. Obrigada, viu, mãe terra? Tal. O que envolve a espiritualidade tem que ter respeito, tem que ter contexto, tem que ter coerência e tem que ter convicção. Tenham a certeza que as nossas ancestrais, quando faziam aquilo lá atrás, elas tinham uma responsabilidade com a comunidade delas e com a humanidade por inteiro. Porque elas não plantavam a própria lua para ver se a mãe terra floriam ou frutificava as plantas que estavam no jardim da casa de uma só. É senso de cooperação, entende? É assim, vai fazer bem para mim e para todos. Não é só uma coisa de você para você, entende? Então hoje é possível, faz na tua casa, faz sozinha, mas faz com pensamento para a humanidade, faz com pensamento para a cura não só das mulheres, mas dos homens também. Imagina você plantar a sua lua e pedindo pela cura do masculino. Gente, é outro lugar, é outro patamar, entende? Ao invés de nutrir um sentimento que se tem raiva exatamente porque o patriarcado nos oferece, é entrar nesse lugar de espiritualidade e pedir pela cura dessas pessoas que estão com desequilíbrio energético. Entende? Então, a forma, afinal de contas, todo homem saiu de uma mulher. É a volta deles para a grande mãe também. Entende? Que para nós pode ser mais fácil voltar para ela do que eles que estão desconectados com as emoções.
Então, ginecologia natural é para todos. Resgate do sagrado é para todos. E o que vocês puderem fazer, tá? Bom, primeira coisa que, por favor, eu gostaria que vocês fizessem é se inscrever nesse canal. É um canal novo, tá? Aqui só vai ter conteúdos desse tipo. Se você quiser colocar na sua vida, aplicar ginecologia natural, conhecimento do sagrado feminino, resgate ancestral, técnicas energéticas de cura, enfim, reflexões espirituais, e aqui é uma das fontes para você fazer isso, porque eu vou nutrir esse canal disso daí. Então já se inscreve, já ativa esse sino que está aí perto, já faz isso agora, já é um movimento. Por outro lado, também procura outros meios, e não só digitais, mas ginecológicos mesmo, de se encontrar. Eu trouxe um outro aqui para dar exemplo, tá? Essa é a Mandala Lunar de 2024, eu já recebi ela, tá? Não fico sem, não consigo ficar sem. Esse é um livro onde você consegue se mapear. A partir do dia que você menstruou pela primeira vez, a partir dali, você já começa a se mapear. Hoje senti inchaço e irritabilidade. E o fluxo estava menor. Aí a anotação do outro dia. Hoje meu fluxo está super intenso. E eu estou super sensível. E eu não dei conta das minhas atividades. Então você começa a se mapear aqui dentro. E o bom é que ele é um registro menstrual, ao mesmo tempo que ele é uma agenda, que ele é um diário, que ele é um livro, que ele ensina sobre os hormônios, que ele ensina sobre as fases do feminino, que ele ensina sobre a anatomia do feminino, para você entender direitinho. Vai alfabetizar você, né? Eu achei ótimo que colocaram. Alfabetização corporal. É isso que a gente precisa, gente. Se alfabetizar. Tem mulheres que chamam a sua pepeca de vagina, porque aprendeu. E isso não é vagina. Isso é vulva. Tem tanta coisa do nosso corpo que a gente não sabe. Inclusive que os sintomas menstruais não são normais. São reações emocionais, energéticas, históricas, né? Genéticas ali, do que as mulheres da tua família passou em relação à menstruação. Quanto mais você melhorar a tua relação com a menstruação, seja através do plantar da lua, da ginecologia natural, do sagrado feminino, de tudo isso junto, percebe como é que vai ser teu TPM nos próximos meses, percebe teu fluxo, percebe tua relação contigo mesmo, vai percebendo, tá? Esquece mais o externo e começa a cuidar do teu interno. Isso daqui é ótimo, isso aqui me ajuda muito a sair do todo de fora para mergulhar no todo de mim. É para cá que eu venho. Então, mandala lunar é uma outra opção, uma opção, inclusive, uma das principais e que anda de forma conjunta com tudo que eu estou trazendo até agora, tá? Tudo aqui eu faço junto. Então, eu planto a lua, ao mesmo tempo que eu uso a ginecologia natural, não só nos 7 dias da minha menstruação, mas sempre que eu, todo dia, alguma coisa, eu usei da ginecologia natural, ou faço vaporização, que eu vou trazer também aula sobre isso, a importância, tá? Dessa outra limpeza, e por aí vai. O importante é você entender que essa limpeza, ela não é à toa, ela não é só por uma questão de saúde fisiológica, ela tem a ver com tanta limpeza, ela tem a ver com a saúde de tantas áreas de dentro de você, que uma das coisas mais loucas da minha vida foi ter visto que a mãe natureza, dentro e fora de mim, fez com que eu voltasse para mim mesma.
Então, por isso que quando você traz a ginecologia natural para a sua vida, você se resgata enquanto mulher. Você se resgata. E por mais que eu fale 1000 palavras aqui, o melhor entendimento é o vivido. É o da experiência pessoal. Então, se deixa viver. Bruna, não sou muito de rezar. Pega teu melhor livro, vai para a natureza ler. É uma conexão com ela também. Bruna, não sou muito de ler. Tenta fazer yoga. Tenta fazer um exercício físico na natureza. Tem aulas gratuitas no YouTube. Cria situações. Bruna, eu sou mais de praia do que de floresta. Ainda é mãe natureza. Cria situações, sabe? Não só espera aquela viagem naquele fim de ano acontecer, passei o ano todinho trabalhando, só vou ter direito a viajar uma vez, se nisso eu vou aproveitar bem. Cria, vai para parques, vai para... Cria um jardim em casa. Cria hábito de olhar mais para o céu, se conectar mais com o fim de tarde, ou com o início da noite, ou cria, porque a natureza está em todo lugar. E a natureza é você. A natureza sou eu. A natureza é outra irmã que também está vendo esse vídeo. A natureza é essa planta, é o sangue que entra aqui, é a mulher que escreve aqui, é o sangue que toca esses panos, é essa representação nessa foto. Entende? Essa água no cálice, é tudo. Então, não é difícil. Por isso que eu também falei em outro vídeo. Eu acho que a parte mais complicada, a parte que pode obstacular esse contato da mulher, esse iniciar da mulher no plantar a lua, é a mente. É a mente dela. Ai, é difícil, eu não sei se eu vou começar, não sei se eu vou fazer, não sei se eu tenho tempo, não sei se eu vou gostar, não sei se eu... Entendeu? Ah, mas o meu sangue é sujo, eu não vou querer mexer, eu não vou não sei o quê. Aí, nesse momento, você já começa a se perguntar assim, ó, como foi que eu aprendi isso? Onde foi que eu ouvi isso? Entendeu? Ah, Bruna, mas toda mulher sente isso, eu não tô louca. Você não tá realmente, você nunca vai me ouvir dizendo que você tá louca, muito pelo contrário. Mas a gente tem que entender que existe um inconsciente coletivo que muitas pessoas estão fazendo coisas no automático. E a forma que as mulheres vivenciam suas menstruações durante todos os anos, aí, antes de a gente nascer, tá? Algumas geraçõezinhas para trás, tá tudo deturpado. Destruíram a mãe terra para fazer prédio, para fazer fábrica, para poluir, para não sei o quê. Entenda a mãe terra como uma mulher, e aí você vai entender, assim, cara, ela tá tão machucada como eu tô. E se a gente se conectar juntas? Então deixa eu pensarem que é papo de doido, que é isso, que é aquilo. Tem tantas mulheres nesse movimento de sagrado feminino, tantas, que é só a gente achar o nosso clã. É só a gente se unir. Só tá faltando essas mulheres se encontrarem. Porque tá assim, ó. E quem não tá nesse movimento tá cansada de não tá. Tá cansada de estar desencontrada de si mesma. De estar competindo com a outra mulher ali. De estar brigando com a melhor amiga. De estar, sabe? Cansa, gente. Ser revoltada cansa também. Ser desconectada de si cansa. Que a gente fica dependendo emocionalmente de outros. Então, coloca a Mãe Terra dentro de você, através do teu alimento, do que você bebe. Banhos de sol, também é ginecologia natural, dependendo do horário, tá? Preste atenção. Banhos de sol para energizar teus chakras. Conexão com a lua. Coloca em conexão o teu terceiro olho em direção à lua. Se conecta, conversa. Eu chamo a lua de vó. Oi, vó. É assim que eu falo. Cria relação, sabe? Cria isso
de você com você. Se tiver outra amiga, um grupo que faça isso na sua cidade, perto de você, mana, corre, vai pra lá. Se não tiver, começa com o que você tem, porque você merece florescer, assim como a árvore mais bonita que você já viu. Tá bom? Amadas, finalizamos. Gratidão por estarem comigo, por vivenciarem aí esses momentos durante esses vídeos. Reflitam bastante, mas levem para ação, tá? Não só deixa na reflexão, não, leva para ação. Transforma a tua vida, transforma teus dias, tá? E depois me conta o que é que você não sabia, você descobriu aqui. Eu quero que você escreva aqui nos comentários pra mim, por favor, tá? Ou me manda no privado, né? Porque às vezes tem histórias pessoais ou a pessoa não quer se expor, manda no privado, tá? Me segue no Instagram, lá tem conteúdos super profundos também, todos voltados para esse resgate, tá? Enquanto terapeuta, eu também trago muito serviço que tem a ver com esse resgate do feminino. Mas não vamos perder esse contato, não. Se você caiu aqui de paraquedas, foi um paraquedas incrível. Então não deixe isso daqui ser só um momento, não, tá? Me segue, vamos ficar juntinhas por lá. Se inscreve aqui, ativa o sininho para que a gente continue nesse ritmo, aprendendo juntas. Eu gosto de receber feedback para eu aprender com a outra, tá? Porque se eu tô aqui hoje, eu tive que aprender com não sei quantas mulheres e homens também. Tive que aprender com eles muita coisa sobre o feminino e muita coisa sobre machismo. Mas tudo é importante, porque aí a gente alcança aquele equilíbrio e consegue se posicionar, tá bom? Obrigada, tô muito feliz que a gente chegou até aqui juntas, tá? Muito obrigada. Espera o próximo vídeo que vai vir aí, relâmpago. Preste atenção, tá? E fica aqui no canal, vai pro Instagram, fica comigo, vamos ficar juntas, vamos criar o nosso clã de mulheres e honrar as nossas ancestrais, resgatar esse saber que hoje pode nos resgatar também, tá bom? Um beijo, gratidão.